Esses dias me perguntaram o que eu acho dessas ferramentas de inteligência artificial para produção de conteúdo para o YouTube. E foi uma pergunta que me deixou bastante reflexivo, assim, da minha opinião em relação a elas, do que eu enxergo do presente e do futuro, né, com relação ao mercado, já que essas ferramentas hoje em dia existem. E para começar, assim, eu acho que a maioria dessas ferramentas, a grande parte, se não todas, são ferramentas que chegam para conseguir democratizar a produção audiovisual. Afinal de contas, pessoas que antes não tinham habilidades técnicas mesmo de audiovisual, hoje em dia já conseguem criar vídeos muito bons, porque eles conseguem criar roteiros que estejam alinhados, né, com um storytelling bom, conseguem editar vídeos se a pessoa não tinha habilidades desenvolvidas para isso, conseguem editar vídeos usando inteligência artificial, conseguem ter áudios, né, muito melhores do que áudios simplesmente captados, às vezes com um equipamento não tão bom. Então, no meu ponto de vista, assim, falando das ferramentas em si, elas têm um papel muito, muito, muito importante quando a gente fala da produção de conteúdo, porque ela vai permitir com que muito mais pessoas consigam criar conteúdo e consigam, de fato, colocar suas ideias no mundo, despontar, né, como um criador de conteúdo mesmo, coisa que não era possível antes dessas ferramentas. Afinal de contas, muitas pessoas esbarravam na parte técnica, sabe? De conseguir ter um bom roteiro, de conseguir criar um título legal, de conseguir criar um roteiro cativante, de conseguir editar um vídeo, de ter um som bom, enfim, de ter um vídeo muito bacana no final. Então, acho que olhando simplesmente para as ferramentas em si, potencial absurdo de democratizar, de fato, a produção audiovisual, o que é uma coisa muito boa, porque isso fomenta o mercado, isso faz a gente ter mais criadores de conteúdo, faz o mercado ficar mais aquecido, e faz com que, consequentemente, a gente tenha mais marcas querendo anunciar, isso faz com que o mercado inteiro da criação de conteúdo rode, né, a creator economy fique mais aquecida. Então, olhando especificamente para as ferramentas, acho que, assim, temos um universo muito legal para a gente explorar. Óbvio que tem, milhares de ferramentas que existem, eu, pelo menos, não testei nem 1% das que existem, mas as que eu testei já me fizeram ficar surpreso com os resultados que a gente consegue gerar. Para mim, o problema, ele tá justamente em como o mercado tem se desenvolvido em relação a isso. Porque, afinal de contas, muitas dessas ferramentas, elas também permitem que a gente otimize processos da criação de conteúdo, né? Mas o problema, para mim, ele tá em quando a gente fala em criar vídeos completamente feitos por inteligência artificial, tá? E por quê? Porque, no fim das contas, eu já até cheguei a explicar sobre isso em outro vídeo aqui, como que funciona uma inteligência artificial. A inteligência artificial nada mais é do que ela prevendo comportamentos ou ações futuras baseado em bases passadas. Ou seja, tudo que a inteligência artificial está falando, está fazendo para a gente, ela está usando como base algo que já foi feito no passado. E se a gente extrapola isso para um conteúdo, na prática, o que a gente está criando são conteúdos que cada vez mais vão ficar cada vez mais parecidos, cada vez mais conteúdos que vão estar sem uma autenticidade. Afinal de contas, estamos usando bases passadas para criar o que vem pela frente, e isso não faz com que a gente evolua na questão da criatividade, isso não faz com que a gente consiga se conectar mais com o nosso público. Afinal de contas, a inteligência artificial não está usando o nosso público em consideração para criar os nossos próximos vídeos. Então, acho que por aí a gente já começa a ter um certo receio, assim, do uso dessas ferramentas, principalmente quando a gente fala no uso delas para criar o vídeo pelo criador em si, tá? E além disso, eu acho que tem um outro ponto muito importante, que é um ponto de atenção, assim, que é como esse mercado tem se desenvolvido no sentido de você, como criador de conteúdo que está assistindo um vídeo no YouTube, muito provavelmente você já foi impactado por algum vídeo de canais dark automáticos, fature 20 mil reais por mês nesse nicho que está pagando muito e tudo mais. Galera, vamos ser sinceros, né? Isso aqui é uma ilusão. Óbvio que em qualquer mercado, seja do universo digital, do universo físico, sempre vão ter players que vão se destacar. Sempre vai ter aquele que é acima da média, que consegue resultados estrondosos, assim, acima da média de todos os outros. E isso vai acontecer. Em qualquer mercado a gente vai observar isso. Mas isso não é a regra. Óbvio que por ser um mercado novo, né, apesar de terem barreiras de entrada baixa, né, é muito fácil você criar um vídeo automático hoje, 100% feito com inteligência artificial, e é um mercado que ainda é novo, óbvio que tem bastante espaço para isso se desenvolver, mas cada vez mais vai ser um mercado que vai ficar cada vez mais difícil. Afinal de contas, a gente tem um limite em que a inteligência artificial consegue produzir os conteúdos. Por que eu digo isso? Porque, como ela usa sempre bases históricas para criar os conteúdos, vai chegar um limite que a gente não vai conseguir evoluir nos próprios conteúdos. Então,
Eu tava até assistindo um podcast essa semana que me fez refletir, que foi muito interessante, assim, pra mim, a visão do pessoal lá. Pensando numa escala de 0 a 10, de um conteúdo de qualidade, quando a gente cria um conteúdo só usando a inteligência artificial, a gente vai conseguir, no máximo, criar um conteúdo nota 6. Por quê? Porque é o limite que a inteligência artificial tem para conseguir criar um conteúdo. Tá sempre olhando bases para trás para criar o que vem pela frente. E onde que a gente cria o conteúdo nota 7, nota 8, nota 9, nota 10? Usando os toques humanos. Então, nada mais é do que a gente conseguir colocar a nossa autenticidade como criador de conteúdo, ou como pessoa mesmo, em cima dos conteúdos, para que a gente consiga evoluir e fazer um conteúdo que vai se conectar mais com as pessoas, fazer um conteúdo que vai levar em consideração os gostos da sua audiência, para conseguir se conectar com eles e dar o próximo passo com relação à criação desse conteúdo. Então, assim, acho que esse é o único ponto de atenção, assim, quando eu paro para enxergar esses canais, de muitas pessoas acreditarem nessa ilusão. Óbvio que, pode ser que você seja uma pessoa que, criou vários canais dark ali, alguns deles despontaram, não deram muito certo, mas isso não é a regra. Acho que essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. Isso não é a regra, apesar de sim existir oportunidade, sim existir o mercado, cada vez mais isso vai ficar mais difícil, cada vez mais vai ser um mercado mais difícil de lidar. Resumindo, assim, acho que tudo que eu falei, acho muito legais as ferramentas, acho que elas têm tudo para ajudar muito na criação de conteúdo. O próprio Creator Rocket tem várias ferramentas ali de inteligência artificial, mas temos que ter um grande ponto de atenção ali com relação a como essas ferramentas são usadas, porque quanto mais automático a gente deixa, menos autenticidade vai ter, e isso, quando a gente pensa no médio e longo prazo de um canal, ou de uma marca, ou de uma empresa que você está construindo, isso pode ser o primeiro passo para o seu fracasso. Então, é isso que eu queria deixar com vocês hoje. Até a próxima!